Olá, mais um fim de semana e, é claro, Saber Direito Debate no ar para você. Aqui comigo hoje o Procurador Federal e professor Carlos Mendonça, que durante a semana ministrou o curso sobre Direito Previdenciário. Na aula 1, ele falou sobre relação previdenciária, na aula 2, sobre manutenção da qualidade de segurado e carência, na aula 3, sobre benefícios e acidentes do trabalho, na aula 4, sobre benefícios para os dependentes e, por fim, na aula 5, sobre aposentadoria do servidor público. Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate, professor, muito obrigada pela sua presença aqui. E, bom, o professor e procurador, como eu já tinha dito, atuou por 10 anos no INSS do Rio de Janeiro, é isso? É verdade, Carol. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de participar desse programa aqui do Mais Alto que Late, Saber Direito Debate. O prazer é todo nosso, professor. É uma honra poder contribuir com o conhecimento jurídico dessa matéria. E, como você disse, eu tenho minha experiência em direito previdenciário, justamente por ter trabalhado 10 anos na Procuradoria do INSS, uma das maiores procuradorias do Brasil, onde eu tive a oportunidade de atuar em mais de 15 mil processos só sobre previdência social. Extremamente competente para desenvolver o tema, sem dúvida nenhuma. É por isso que está aqui conosco. É a matéria, inclusive, que eu gosto muito, né? Eu fiz por opção a escolha de ser procurador do INSS, então atuei lá por 10 anos, fui procurador-chefe lá no Rio de Janeiro durante algum tempo. Então é uma matéria que, além de gostar muito, falo dela com muito prazer. E é uma matéria complexa, não é? Na verdade, é uma matéria muito desconhecida, né? Apesar dela fazer parte do dia a dia, né? Todo mundo que exerce uma atividade laborativa, ela indiretamente tem uma ligação com a Previdência, no entanto, não há uma divulgação, as pessoas não conhecem a legislação previdenciária. Eu nem diria que ela é uma legislação complexa. A dificuldade da legislação previdenciária é a sua variação no tempo. Então, por exemplo, se você trabalhou na década de 70, era uma outra legislação que ainda é aplicada. Se você trabalhou na década de 80, já é outra legislação. Essa legislação que a gente está falando aqui hoje, ela é de 1990, então é a mesma há algum tempo. Mas quando você vai pedir uma aposentadoria e tem que demonstrar que você laborou durante 35 anos, você tem que pesquisar toda a legislação que regia a relação trabalhista desde quando ela começou. Então, é uma área do direito que atua muito com o direito intertemporal. Então, por exemplo, quero provar um tempo de serviço da década de 70, eu vou usar a legislação da década de 60. Quero provar a exposição a um agente agressivo, eu vou usar a legislação da época. Então, não basta conhecer a legislação atual, você tem que conhecer todo o histórico da legislação previdenciária para compreender essa matéria. E no caso da legislação previdenciária, a lei retroage em benefício da pessoa, ou não é assim? Como o senhor citou aí exemplos de contar tempo na década de 60, é aquela legislação daquele momento, ou é a legislação mais benéfica para ele? Na verdade, não há uma retroação da legislação. O que eu vou fazer é utilizar a legislação em vigor na época. Sempre na época. Então, se naquela época permitia-se contar determinado tempo de serviço como uma atividade especial, esse tempo hoje vai ser considerado. Então, eu vou dar, na verdade, uma outra atividade à legislação em vigor na época em que você exerceu a atividade. Mas se naquela época não computava e hoje computa, por exemplo, e aí? Bom, o tempo de serviço ele é regido pela legislação da época. Eu não posso dar um efeito retroativo à legislação de hoje. Houve um período em que o STJ adotou essa ideia de que a legislação mais benéfica ela retroagiria para beneficiar os segurados. Mas esse assunto, quando chegou no Supremo Tribunal Federal, ele foi pacificado de modo que eu uso a legislação em vigor na época. A legislação de hoje não poderia retroagir para beneficiar. Inclusive, essa decisão do STF apreciou o valor da pensão. Porque durante a história da Previdência, o valor da pensão variou muito. Era 50% mais 10% por dependente, depois foi 80% mais 10% por dependente, até que a partir de 95, com a Lei 9.032, passou a ser de 100%. Então, o que as pessoas alegavam? Olha, quando o meu benefício de pensão foi concedido, ele era de 60%. Só que hoje, uma mulher na mesma situação que a minha tem direito a uma pensão de 100%. Eu quero que a minha pensão seja também de 100%. Compatível. E aí o STJ dava esse efeito retroativo que, quando chegou no Supremo, ele disse que não. A legislação que rege o benefício é aquele em vigor na data da sua concessão e, no caso do tempo de serviço, a legislação que regia na época em que o serviço foi
exercidos. Muito bem explicado, muito bem explicado. Bom, professor, eu gostaria de saber do senhor sobre a questão do fator previdenciário. Por que esse fator previdenciário assusta tantas pessoas? Na verdade, o fator previdenciário, ele é uma alternativa encontrada pelo governo por uma posição adotada pelo Congresso na época da reforma da primeira reforma da Previdência. Então, vamos historiar. A Previdência Social, do jeito que a gente conhece hoje, ela basicamente é organizada a partir da década de 60. Tá? Então, o INPS, antigamente, que cuidava disso, foi criado em 66 e efetivamente implantado em 67. A Previdência demonstra, né, primeiro sinal de déficit previdenciário em 95. Então, pela primeira vez, o sistema previdenciário apontou que era deficitário em 1995, no primeiro governo do Fernando Henrique. Então, a partir daí, iniciou-se um debate em torno de se reformar as regras previdenciárias para tentar combater esse déficit previdenciário. Então, os técnicos apresentaram várias soluções. Todas essas soluções foram discutidas pelo Congresso Nacional. Uma dessas soluções era implantar uma idade mínima para a aposentadoria. Então, a gente teria que conjugar o tempo de contribuição com a idade mínima. Então, a proposta de emenda constitucional que faria a primeira reforma da Previdência contemplava, tá, a idade mínima para o INSS. Isso não foi aprovado pelo Congresso. O Congresso não aprovou a instituição de uma idade mínima para os trabalhadores da iniciativa privada, porque é justamente aqui que você vai encontrar as pessoas que começam a trabalhar muito cedo. Você imagina aquela pessoa que começou a trabalhar com 14 anos, ela daqui a 35 anos, ela estaria relativamente nova, né, com muito nova. 49 anos. Sim, claro. Então, o que o governo queria combater seriam essas aposentadorias precoces. Mas o Congresso não aprovou. Aprovou apenas a idade mínima para o servidor público. Então, o servidor público, ele tem uma idade mínima para se aposentar. No INSS não há essa idade mínima. Então, como alternativa, como plano B, o governo sugeriu a criação de uma lei que modificaria a fórmula de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, que levaria em consideração vários fatores: o tempo de contribuição, a idade no momento da sua aposentadoria, a expectativa de sobrevida. Todas essas variáveis foram colocadas numa fórmula e essa fórmula ela é então aplicada na aposentadoria por tempo de contribuição. Você vai substituir as variáveis e o resultado dessa fórmula é um valor próximo a 1. Se der menos que 1, é o percentual que vai ser reduzido da aposentadoria. Então, se o cálculo do fator previdenciário der 0,90, significa que o segurado vai receber 90% da sua aposentadoria. Se o cálculo der 1,1, significa que ele vai receber 10% a mais do que ele teria direito em uma aposentadoria. Ele varia para mais também. Ou para menos. Só que o que acontece? Digamos que eu me aposente com 50 anos. Com 50 anos, a minha expectativa de sobrevida seria em torno de 20 anos. É o período que eu vou receber esse benefício. Agora, imagine alguém que vai se aposentar aos 65 anos. Essa pessoa vai receber o benefício por um tempo menor. Então, quem receber por um tempo menor, recebe um valor maior. A pessoa que recebe por um tempo maior, recebe um valor menor. Mas então, e a questão da sobrevida, da expectativa, ela é pré-determinada já? Isso, é pré-determinado. O IBGE apresenta uma tábua de mortalidade do brasileiro, em que, por exemplo, em 2013, uma pessoa que hoje tem 50 anos vai viver até os 73. Então, teoricamente, ela vai receber um benefício previdenciário por 23 anos. Entendi. Então, ela tem que receber menos do que uma pessoa que, por exemplo, está se aposentando aos 60, que receberia por 13 anos. Então, o fator até pode dar acima de 1 e pode até aumentar a sua aposentadoria, mas com certeza você vai estar numa idade mais avançada e vai receber a aposentadoria por um tempo menor. Então, você tem duas opções: se aposenta mais cedo e recebe um valor menor, ou deixa para se aposentar mais tarde e recebe um valor maior. Aí vai depender da situação individual de cada um. É complexo, é bastante complexo. É uma fórmula atuarial. Mas é bem complexa. Professor, te peço um minutinho a você de casa também. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Saber Direito Debate. Até já. Já estamos de volta com o Saber Direito Debate. Aqui comigo, o Procurador Federal
e professor Carlos Mendonça. No intervalo, ele estava fazendo uma conta para mim aqui, um tanto complexa também, para explicar um pouco melhor como é que funciona esse fator previdenciário. Professor, me ajuda a explicar para o pessoal aqui. Essa conta varia da seguinte maneira, com esse cálculo aqui. Tempo de contribuição, é isso, Isso, né? Então eu tenho algumas variáveis que vão ser inseridas nesse fator previdenciário, que é uma fórmula matemática. Essa fórmula leva em consideração o seu tempo de contribuição. Então, com esse tempo de contribuição, você tem determinada idade. Você coloca isso sobre a sua expectativa de sobrevida. Como a expectativa de sobrevida ele fica no denominador da fórmula, quanto maior a expectativa de sobrevida, menor é o fator previdenciário e, consequentemente, menor o valor da sua aposentadoria. Entendi. Quanto mais tempo de contribuição você vai ter, maior vai ser a sua idade e menor vai ser a sua expectativa de sobrevida. Isso faz com que o fator previdenciário aumente e vai aumentar a sua aposentadoria. Por quê? Eu pego o valor da aposentadoria e multiplico pelo fator. Então, para você não ter prejuízo nenhum em uma aposentadoria, o seu fator tem que dar 1. Você só consegue o fator previdenciário 1 se você tiver 63 anos de idade. Menos de 63, você vai ter redução na sua aposentadoria. Mais de 63 anos, você acaba tendo um aumento no valor da sua aposentadoria. E vejam que o fator foi até pior do que a idade mínima, porque a idade mínima é de 60 anos. Então, o fator, ao fixar em 63, o percentual de número 1, você, para não ter prejuízo na aposentadoria, tem que se aposentar com uma idade maior do que aquela que havia sido proposta pelo governo, que seria de apenas 60 anos. Bom, professor, e as pessoas estão vivendo cada vez mais, a expectativa de vida é cada vez maior. Isso influencia no fator previdenciário e, consequentemente, no benefício final? Essa sua observação tem total pertinência. Vamos imaginar um brasileiro na década de 50. Na década de 50, você tinha que trabalhar 35 anos. No entanto, você tinha uma expectativa de vida de até os 58. Então, se você começou a trabalhar aos 20, daqui a 35 anos, você estaria com 55, iria se aposentar, só que você ia morrer daqui a 3 anos. Ou seja, o período de pagamento da aposentadoria era mínimo. Hoje, passados 60 anos, eu continuo tendo que trabalhar 35 anos, só que a minha expectativa pulou de 58 para 73. Ou seja, eu vou receber um aumento considerável, 15 anos a mais de benefício. Então, eu não posso manter o tempo de contribuição em 35 para o homem, 30 para a mulher, se a gente está vivendo cada vez mais. Ou seja, o tempo de contribuição permanece o mesmo, 35 anos para o homem. E o tempo de pagamento do benefício só aumenta a cada ano. Cada vez mais o brasileiro tem mais tempo de sobrevida, é um tempo que ele vai receber a aposentadoria por mais tempo. Então, para a gente equacionar essa questão, ou eu uso o fator previdenciário, ou eu aumento o tempo de contribuição para acompanhar esse aumento na expectativa de sobrevida. Professor, e o fator previdenciário, ele recai sobre todas as pessoas? Na verdade, ele recai exclusivamente no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, os demais benefícios não vão sofrer influência do fator previdenciário. Ele incide exclusivamente na aposentadoria por tempo de contribuição. Existe até a possibilidade da incidência do fator na aposentadoria por idade, mas apenas se aumentar o seu valor. Em outras palavras, se o resultado da fórmula fator previdenciário for igual ou superior a 1, aí eu posso aplicar na aposentadoria por idade. Você está perguntando, aplica-se para todas as pessoas? Depende. Se todas as pessoas forem se aposentar por tempo de contribuição, sim, mas só na iniciativa privada, só nos benefícios do INSS. No serviço público, não há fator previdenciário. O que há é uma idade mínima para se aposentar. Ah, tá ótimo, perfeito. Bom, e mudando um pouco de assunto, eu gostaria de falar com o senhor sobre a questão da união homoafetiva. É um assunto cada vez mais evidente, mais falado, mais discutido, e houve uma repercussão positiva, vamos dizer assim, nesse sentido, depois de uma decisão do STF que realmente permitiu que o companheiro, né, homossexual recebesse pensão do companheiro morto. É verdade, né? Eu gostaria que o senhor comentasse isso e a questão dos reflexos dessa decisão. Na verdade, a Previdência Social ela já lida com a união homoafetiva há bastante tempo, porque desde 1998, uma decisão da Justiça do Rio Grande do Sul já obrigava o INSS a aceitar pedidos de pensões de pessoas do mesmo sexo. Então, o que o STF fez foi ratificar
essa decisão lá da Justiça Gaúcha, que obrigava o INSS a aceitar, porque antes nem aceitava, o pedido de pensão. O reflexo tem um aspecto positivo, já que é um fato, é uma realidade social, as pessoas têm relações amorosas com pessoas do mesmo sexo e, como todo casal, vai chegar um momento em que um dos dois, né, vai vir a falecer e, como uma relação previdenciária foi estabelecida, evidentemente que esse sobrevivente pode se dirigir à Previdência Social para pedir uma pensão, hoje sem nenhum tipo de obstáculo, já que a decisão do STF... Sem dificuldade nenhuma. Vai ser tratado como uma união, como outra qualquer, e existem vários casos de pessoas que mantêm união estável, já obtiveram benefício de pensão por morte. Agora, essa é uma realidade no INSS. No serviço público, são raríssimos os casos de concessão de pensão para pessoas do mesmo sexo. Ainda há uma certa resistência no serviço público. Essa questão foi muito bem equacionada para o INSS. Para o INSS não há problema nenhum. No serviço público, são poucos os casos de pessoas que obtêm essa pensão no caso de união homoafetiva. Eu não sei se por temor, por falta de coragem, mas no serviço público ainda há uma resistência. Mas e se vierem a requerer judicialmente? Seria um precedente interessante, né? O que falta é esse precedente, é a primeira pessoa a pedir e obter essa pensão por morte no âmbito do regime próprio de Previdência Social. São pouquíssimos os casos de concessão de pensão por morte no caso de união estável, quando o falecido é um servidor público. Nós temos pouquíssimos exemplos. Acredito que não tenha problema nenhum. O que falta é realmente você deflagrar esse procedimento. Então, você não tem normativos em relação a isso, você tem pouquíssimos exemplos. Há no âmbito estadual decisão judicial determinando que o Estado, acho que de Santa Catarina, implantasse esse benefício, mas no âmbito federal são pouquíssimos. Raríssimos pedidos de pensão de pessoas do mesmo sexo. Agora, no INSS... Falta, então, essa iniciativa, seria isso? Eu acho que... Falta Porque a tendência é que se permita, né? Não, a permissão não há dúvida. O que falta é justamente um maior número para que haja normativos regulamentando, como no INSS. Assim que o Supremo Tribunal Federal decidiu, foi baixado um normativo determinando que não criasse nenhum tipo de obstáculo. Mas no serviço público ainda não há uma clareza no sentido normativo de que esse pedido de pensão receberia o mesmo tratamento de uma união heterossexual. Entendi. Bom, é isso aí, gente. O papo tá delicioso, mas a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho eu volto com o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Não sai daí. Já voltamos com o nosso último bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo, o Procurador Federal e professor Carlos Mendonça. Professor, antes da gente falar sobre os livros, as obras que o senhor trouxe para nos indicar, vamos falar sobre um último tema, porque é um tema que realmente não se esgota e que a curiosidade, eu tenho certeza, é muito grande. Então, eu escolhi um aqui para a gente debater um pouquinho sobre a questão da fraude, né, na autarquia mais fraudada de todas. Como é que andam essas fraudes, o rombo previdenciário, na verdade? Na verdade, a Previdência ela tem uma característica que é diferenciada dos outros órgãos, que ele foi o primeiro órgão a ser totalmente informatizado. A informatização da Previdência acontece em 1993 e, ao se informatizar, a Previdência meio que se abriu para o mundo virtual. Né? Então, a Previdência tem essa característica. A fraude contra a Previdência é uma fraude virtual. É uma fraude perpetrada nos computadores. E se você Portanto, mais difícil de ser descoberta? Não. Por um lado, até facilita, né, você identificar a fraude. Talvez você não identifique o autor da fraude. É mais fácil identificar a fraude em si do que o autor. Até porque existem situações em que um servidor consegue pegar a senha do outro e, por conta dessa senha, ele consegue acessar o sistema e conceder 400, 500 benefícios fraudados. O interessante é que, às vezes, a Polícia Federal, ela identifica a senha do servidor que está sendo usada e, quando você vai interrogar o servidor, ele diz, mas eu nem estava nessa agência, eu estava de viagem, estava de férias e tal. Ou seja, ele nem sabia que a sua senha estava sendo utilizada. Então, a participação efetiva dos funcionários, vamos dizer assim, do INSS, nesse sentido, é grande? É imprescindível. Sem a participação de um servidor do INSS, a fraude não tem como ir para frente. Então, a quadrilha tem que cooptar alguém de dentro do INSS. Mas e um hacker, por exemplo? Não pode descobrir uma senha?
mas ele precisa entrar no sistema dentro do INSS. Então, ele precisa entrar dentro da agência e sentar num computador e colocar dados falsos para poder obter um benefício. Então, eu preciso ter uma ligação com o servidor direta do INSS. Com o servidor. Então, sem a ligação com o servidor, a fraude não vai ser perpetrada. Agora, como você perguntou, é fácil de pegar a fraude. Não é tão fácil descobrir quem é que está fraudando. Aí é um processo de 4, 5, 6 meses. Mas e ao longo dos anos, essas fraudes diminuíram ou não? Na verdade, o que diminuiu foi a quantidade, né? Hoje, a pessoa que fraudar a Previdência, ela tem certeza que ela vai ser descoberta. É uma questão de tempo, né? Basta você acompanhar as estatísticas de uma agência concede 500 benefícios e, a partir de um determinado momento, passou a conceder 600, provavelmente tem uma quadrilha atuando ali, porque essas estatísticas elas são muito perenes. Então, só pela estatística você consegue identificar onde a quadrilha está atuando. Daí para frente é só reunir provas. Da mesma maneira que as quadrilhas normais, vamos dizer assim, essas quadrilhas também vão procurando nichos aqui e ali, novos caminhos. Uma certeza que a gente tem, pode afirmar, que fraudes como aquelas do início dos anos 90, com Georgina de Freitas, essas fraudes não acontecem mais. Uma única pessoa, uma única quadrilha roubar valores tão elevados como fez, isso não acontece mais. Hoje, as quadrilhas estão pulverizadas, então elas roubam quantias bem menores daquelas. São mais discretas? São bem mais discretos, não se consegue mais roubar tanto como a Georgina roubou. Então, rouba-se menos, tá? Mas é um número maior de pessoas. Mas a Polícia Federal tem criado delegacias especializadas, a Polícia Federal tem feito um combate exemplar. Então, o que eu posso te afirmar, você que fraudou a Previdência, com certeza você vai ser preso em determinado momento. Que bom a gente Aqui a impunidade ela não existe. Que bom. Bom, chegou a hora então dos nossos livros. Vamos falar um pouquinho das obras que o senhor trouxe para mostrar para as pessoas. Temos aqui o curso de Direito Previdenciário, Fábio Zambit Brahim. Por que ele é especial, professor? Esse livro é especial porque ele é bem completo, ele tem uma linguagem super simples. O Fábio Zambit é um profissional que trabalha na Previdência Social, ele é fiscal da Previdência. Então, o viés, né, da parte contributiva era muito bem abordada nesse livro. Então, além da linguagem simples, você conhece a visão de quem conhece com a tributação, com a contribuição previdenciária. Então, a singeleza com que ele trata da matéria e a experiência que ele tem na parte de arrecadação transforma esse livro em adequado para quem quer começar a estudar o direito previdenciário. Entendi. Então, seria um início, seria a porta de entrada do direito previdenciário. Não que ele seja superficial, é um livro bastante completo. Então, eu recomendo para quem quer começar a estudar o direito previdenciário. Perfeito. E esse aqui, Direito e Processo Previdenciário Sistematizado, isso, Frederico Amado. Isso. Esse livro, ele se diferencia do livro do Fábio. Ele é feito por um procurador federal que atua no INSS e ele traz aspectos processuais da relação previdenciária. Esse já é um livro mais voltado para o operador do direito previdenciário, aquelas pessoas que atuam diretamente com a Previdência, querem conhecer detalhes, né, processuais. Então, esse aqui é um livro mais indicado. E temos, por fim, curso de Direito Previdenciário, Vladimir Novaes Martinez. Isso. Então, o primeiro livro é de um fiscal, o segundo livro é de um procurador e o terceiro livro é de um jurista. Então, esse livro... Gostei da diversidade. Diversidade. Esse livro é para quem tem vaidade intelectual. Se você quer lapidar o seu conhecimento em direito previdenciário, se você quer algo a mais, quer algo diferenciado, você tem que estudar pelo Papa do Direito Previdenciário, Vladimir Novaes Martinez, talvez o maior especialista em direito previdenciário do Brasil. Por isso que o livro dele é o mais indicado, é muito profundo, é um livro muito denso e, como eu disse, é para aquele que quer ter uma lapidação do seu conhecimento. Se você quer aprofundar, quer ter um diferencial, aí você vai para o Vladimir. Perfeito. Professor, infelizmente, nosso tempo se esgotou e o assunto nunca se esgota. Mas eu espero recebê-lo aqui numa próxima oportunidade. Quem sabe a gente se aprofunda um pouco mais no tema, que é realmente delicioso quando a gente começa a entender de verdade e ver que talvez não seja tão complexo como eu disse no começo. Não tem nada. Já estou achando um pouquinho menos complexo. Não tem nada de complexo. Eu, quando vi o direito previdenciário pela primeira vez, eu me apaixonei. Eu era funcionário da Justiça Federal. Então, as ações previdenciárias, assim, elas me cativavam. Daí, eu comecei a estudar. E quando você estuda, quando você conhece pessoas que estudam essa matéria, você vê que não tem nada de difícil. E bom seria mesmo se as pessoas que se valem desse direito realmente conhecessem um pouco mais
a fundo a matéria, né? É uma matéria importante porque ela está ligada, né, a pelo menos 40 milhões de trabalhadores. Claro. Nesses 40 milhões deve ter uma esposa, já pula para 80, e se eles tiverem um filho é mais É tão importante 40. quanto um direito do consumidor, por exemplo, Talvez né? mais importante. Quantas vezes na vida você vai se deparar numa situação em que o seu direito de consumidor está sendo violado? Agora, exatamente. quantas vezes na vida você vai tangenciar o direito previdenciário? Só que você não tem conhecimento sobre isso. Né? Acha que é difícil, não é? Um direito extremamente simples. A dificuldade do direito previdenciário são as várias leis que foram criadas ao longo do tempo. Para a gente encerrar, então, como as pessoas podem procurar saber um pouco mais? Não estou falando de juristas, os cidadãos, de qualquer profissional, qualquer cidadão. Eu recomendo que você entre no site da Previdência Social. Esse site da Previdência Social, ele tem cartilhas, ele tem o que é, ele vai te explicar exatamente o que cada segurado, como que você se enquadra como segurado, que tipo de direitos você tem. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar para o telefone da Previdência Social. Ótimo. Os atendentes terão boa vontade de te explicar. Ou seja, hoje com a internet é muito fácil você obter essas informações. Então, coloca lá no Google, o que você quiser saber sobre Previdência, com certeza. Dica, é um bom início de conhecimento sobre o site da Previdência, ele é muito né? simples, ele é muito preocupado em esclarecer para o cidadão os direitos relacionados à Previdência Social, de modo que busque na internet, com certeza você vai ter a informação que quiser, e aí não vai ter mais dúvida desse direito fantástico que vai te seguir até o dia que você vai se aposentar. Muito obrigada, professor. O senhor esclareceu com muita clareza, com muita objetividade todos os nossos questionamentos. Obrigada pela sua participação e a gente espera recebê-lo em breve de novo. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. É só convidar que eu estarei aqui. Obrigada, muito obrigada a você de casa também pela companhia. E não se esqueça que na próxima semana, no próximo fim de semana, nós estamos de volta com mais um Saber Direito Debate. Se você quiser estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Além de estudar, pode acompanhar toda a nossa programação. E se tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Te espero então na próxima semana. Até lá, tchau!